Hoje a gente vai falar um pouco sobre a anatomia da circulação posterior. E essa primeira figura mostra pra gente a relação que tem entre o uncus e entre a artéria cerebral posterior e a relação também com o terceiro nervo. Na figura também a gente tem evidenciado a artéria coroideia anterior, que passa através da porção anterior, no ápex e na parte posterior do uncus. Aqui a gente vê a cerebral posterior, a carótida interna supraclinoideia, bifurcando em M1 e A1. Aqui no uncus a gente tem que lembrar que a parte anterior dele é onde fica a amígdala e na parte posterior é onde fica a cabeça do hipocampo. E posteriormente ao uncus a gente tem a fissura coroideia. E no ponto anterior da fissura coroideia é o local que a gente chama de ponto coroideu inferior, que é onde a artéria coroideia entra dentro do ventrículo para fazer a irrigação do plexo coroide. Essa é uma visão inferior, que tem o objetivo de mostrar a artéria cerebral posterior e seus ramos. A cerebral posterior ela é um ramo distal da artéria basilar, onde a basilar se bifurca em dois ramos, em duas cerebrais posteriores. A cerebral posterior ela se junta com a carótida interna, na sua porção supraclinoideia, através da artéria comunicante posterior. E essa posterior é dividida em segmentos P1, P2, P3 e P4. O segmento 1 ele vai desde a origem da cerebral posterior e vai até a sua junção com a comunicante posterior. Esse segmento tem relação com as artérias tálamo perfurantes que entram aqui na substância perfurada posterior. Após a comunicante posterior começa o segmento de P2, que é o segmento pós-comunicante. E ele é subdividido em P2A e P2P. P2A é o segmento anterior, que se relaciona anteriormente ao sulco mesencefálico lateral na cisterna crural. E o P2P ele vai se relacionar posteriormente com o sulco mesencefálico lateral também. O segmento P2P ele vai estar contido na cisterna ambens e ele vai seguindo seu trajeto até cair dentro da cisterna colicular. Quando cai na cisterna colicular, a gente chega no segmento P3. E quando a cerebral posterior sai da cisterna colicular e vai em direção à região cortical, ela é chamada de P4 ou de ramo cortical, segmento cortical. Então tem segmento cortical, colicular, segmento pré-comunicante e pós-comunicante. Aqui a gente tem a artéria basilar, que dá origem às duas cerebrais posteriores, e aqui a relação da cerebral posterior, que fica superior ao terceiro nervo. E aqui abaixo do terceiro nervo tem a artéria cerebelosa superior, que é ramo direto da basilar também. Essa relação é importante, de ter a cerebral posterior acima, depois o terceiro nervo e depois a cerebelosa superior. Aqui é uma visão da cisterna crural, onde nasce o principal ramo do segmento P2A, que é a artéria coroideia posterior, medial. A artéria coroideia posterior medial ela vai seguir a cerebral posterior até a cisterna colicular, onde a partir daí ela entra no teto do terceiro ventrículo. Na figura aqui a gente vê a cisterna crural, onde sai a artéria coroideia posteromedial, e aqui a cisterna ambens. Na cisterna ambens a gente vai ter o ramo importante do segmento P2P, que é a artéria coroideia posterolateral, que vai entrar através da fissura coroideia para irrigar o plexo coroide. Aqui é uma visão mais da parte posterior, que mostra a bifurcação do segmento P2P em dois ramos importantes, que é a artéria calcarina e a artéria parieto-occipital. Essa é uma visão supracerebelar da cerebral posterior, onde a gente vê a superfície tentorial do cerebelo. Seguindo aqui a gente tem um corredor, onde a gente cai na cisterna ambens, onde passa o segmento P2P, que depois vai cair na cisterna colicular. A cisterna colicular é um ponto onde as duas cerebrais posteriores estão mais próximas umas das outras, chamado de ponto colicular. Na cisterna colicular também contido as principais veias da parte mesial do lobo temporal.
e do terceiro ventrículo, que são as duas veias cerebrais internas que se unem na veia basal de Rosenthal e depois se transformam na veia de Galeno. Aqui uma visão onde a gente rebate as duas veias cerebrais internas, caindo na cisterna colicular, que evidencia a lâmina quadrigeminal e no fundo aqui a glândula pineal. Aqui uma visão com a abertura do fórnix caindo no teto do terceiro ventrículo, onde a gente vê o seu conteúdo, que é a artéria coroideia posteromedial, que irriga o plexo coroide e tálamo, e as duas veias cerebrais internas, e que a tela coroide entre elas. Aqui é uma figura que mostra a cisterna colicular, apenas com seu conteúdo venoso, com ênfase aqui na figura, na artéria coroideia posterolateral, que ganha a fissura coroideia para nutrir o plexo coroide no anastomose dela, junto com a coroideia anterior. Essa aqui é uma visão mais posterior, que mostram os dois ramos, que é a artéria calcarina e a artéria parieto-occipital, que são ramos da artéria coroideia posterolateral, e também mostrando as artérias perfurantes tálamo geniculada. Essa figura mostra pra gente a íntima relação entre a cerebral posterior e a porção superior do giro pariehipocampal. Aqui é um sítio importante da ocorrência de aneurismas. E aqui a gente vê também nessa figura a cisterna crural e o mesencéfalo. Essa figura mostra pra gente agora a artéria basilar, que é dividida em seus três complexos neurovasculares, o superior, o médio e o inferior. A gente vai começar falando do complexo neurovascular superior, cujo seu conteúdo, a gente tem um conteúdo arterial, que é a artéria cerebelosa superior, tem um conteúdo nervoso, que é o terceiro, quarto e quinto par, vai ter uma fissura, que é a fissura cerebelo-mesencefálica, vai ter uma superfície, que é a superfície tentorial do cerebelo, e vai estar relacionada com a porção do tronco, que é o mesencéfalo. Ela tem esses 6 componentes. Aqui essa figura tem o objetivo de mostrar para a gente a relação entre a cerebelosa superior com o quinto nervo. Pacientes com idade mais avançada têm um risco maior de ocorrer um conflito neurovascular com o quinto par, causado pela artéria cerebelosa superior. A artéria cerebelosa superior que tem 4 segmentos: o ponto mesencefálico anterior e lateral, e um outro segmento dentro de uma fissura, que é a fissura cerebelo-mesencefálica, que tem 2 troncos, um tronco rostral e um tronco caudal. E ela tem essa relação com o terceiro nervo, né? Ela é inferior ao terceiro nervo e inferior ao quarto nervo. E nesse caso, a gente tem um conflito neurovascular com o quinto nervo, da artéria cerebelosa superior. Nesse caso, esse é o segmento rostral, esse é o segmento caudal. Essa figura mostra para a gente a relação íntima entre a veia petrosa e a drenagem venosa para o ápice petroso no seio petroso superior. Sua relação íntima com a cerebelosa superior. E nessa figura a gente vê a superfície tentorial do cerebelo sendo nutrida pela artéria cerebelosa superior. Nessa figura a gente vê a cerebelosa superior nutrindo também os 2 pedúnculos cerebelares superiores, pelos seus ramos pedunculares. O mesmo é mostrado nessa figura, o pedúnculo cerebelar superior sendo nutrido pela artéria cerebelosa superior. Agora a gente vai falar sobre o complexo neurovascular médio, que também tem 6 componentes. O principal componente arterial dele é a AICA, artéria cerebelar inferior anterior, que é um ramo direto da artéria basilar. Ele tem 4 segmentos: segmento pontino anterior, segmento pontino lateral e o segmento tonsilo-bulbar, que está relacionado com o 7º nervo, que pode causar espasmos hemifaciais, um conflito neurovascular também. Nessa figura a gente vê a AICA aqui, passando superiormente ao 6º nervo, e aqui a relação íntima dela com o complexo 7º e 8º. Nessa figura a gente também vê a relação com o 7º e 8º,
E aqui mostra pra gente um ramo importante da AICA, que é a artéria labiríntica. E aqui o segmento flóculo nodular da AICA em relação com o flóculo do cerebelo. A gente tem que ter cuidado porque às vezes a AICA ela pode adentrar dentro do canal auditivo interno e causar o conflito no complexo sétimo e oitavo aqui. Aqui a gente vê o pedúnculo cerebelar médio sendo irrigado pelo ramo peduncular da AICA. Essa aqui é a superfície petrosa do complexo neurovascular médio. Essa região é irrigada pela AICA, superfície petrosa, e aqui mostra o seu último segmento, que é o segmento cortical. Ela vai ter o segmento bulbar anterior, ou bulbar anterior, posterior, segmento flóculo nodular e o segmento cortical. Os 4 segmentos da AICA. E a gente tem também o complexo neurovascular inferior, que é onde sai a artéria paica, que é a artéria cerebelar inferior e posterior, que surge diretamente das artérias vertebrais. E no complexo neurovascular inferior a gente vai ter a paica, vai ter também os nervos cranianos baixos, o nono, o décimo, o 11º e o 12º. Vai ter uma fissura, que é a fissura bulbocerebelar, e vai ter uma superfície suboccipital do cerebelo e vai ter o pedúnculo cerebelar inferior. A paica ela nasce diretamente da vertebral e ela vai ser dividida no segmento bulbar anterior, que vai da origem até a oliva inferior, o segmento bulbar lateral, que vai da oliva inferior até a tonsila cerebelar. Quando chega na tonsila, ela vira o segmento tonsilo-bulbar e vai se relacionar com o nono e o 10º par. É o lugar onde ela faz um looping inferiormente, que vai até a amígdala, se dirigindo para a superfície suboccipital, dando origem ao seu... E essa aqui é a região onde é o seu 4º segmento, que é o segmento telovelo tonsilar. Depois do segmento telovelo tonsilar, ela vai para o segmento cortical, que irriga a superfície cortical. Essa figura tem o objetivo de mostrar a variação anatômica que existe entre a paica e os nervos cranianos baixos. Ela pode estar superior, inferior e pode ter uma variação anatômica até no mesmo paciente. Aqui ela passa superiormente a alguns nervos e aqui ela passa inferiormente a todos. Essa aqui é uma figura da fissura bulbomesencefálica, onde a gente vê o segmento tonsilo-bulbar, que depois vai virar o segmento telovelo tonsilar. Aqui a gente vê a amígdala e aqui o pedúnculo cerebelar inferior. Aqui a gente vê também o forame de imagem D em relação aqui com o segmento telovelo tonsilar, o penúltimo segmento da paica, né? Aqui é uma figura onde foi retirada a tonsila, que evidencia o véu medular inferior, mostrando aqui a paica e sua relação importante com o 4º ventrículo. E aqui para finalizar mostrando que em 31% dos casos a paica pode ser extradural, uma variação anatômica que pode acontecer. Só uma correção, em 31% dos casos, não, em 8% dos casos ela pode ser extradural, 8% só.